Você já se perguntou por que, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor, ainda existe uma faísca de vida que insiste em pulsar dentro de você? Já sentiu aquele abismo silencioso onde a escuridão parece sussurrar que nada faz sentido, que cada esforço é apenas um eco vazio? Hoje, quero te mostrar algo que poucos ousam perceber. Amar a vida não é ignorar a dor, mas abraçá-la como o próprio motor da existência, como Nietzsche propôs em seu conceito de amor, Fati. E fique atento, no final deste vídeo haverá uma ativação profunda que, segundo relatos de quem pratica, transforma a percepção da própria realidade. Mas isso ficará reservado para aqueles que atravessarem essa jornada de percepção até o fim. O sentido invisível dessa mensagem está escondido nas entrelinhas da sua própria experiência. Quantas vezes você já sentiu que a vida te arrastava sem direção e que cada passo parecia repetir padrões que não eram seus? É justamente aí que começa a diferença entre viver no piloto automático e sentir a vibração do fluxo interior. Nietzsche não falava de simples resistência à adversidade. Ele nos convidava a olhar para cada sofrimento como uma chave, um ponto de inflexão que pode desbloquear camadas da mente esquecidas, revelando uma arquitetura invisível de poder e liberdade. Você já percebeu que o que parece caos pode ser, na realidade, a matéria-prima da própria autossuperação? A multidão vive aprisionada em modelos herdados da psique humana, seguindo caminhos previsíveis, reagindo ao que lhes é imposto pelo condicionamento coletivo. E é justamente aí que mora a primeira grande revelação. Amar a vida, mesmo no erro, não é resignação, mas transmutação alquímica da consciência. O que a maioria acredita ser fracasso, na verdade, pode ser a semente do seu próximo salto quântico interior. Muitos tentam evitar a dor, fugir do desconforto. Mas Nietzsche nos lembra que é no abismo que o super-homem encontra seu próprio reflexo. Você já se perguntou se o que teme pode, na verdade, ser seu aliado mais poderoso? Feche os olhos por um instante e sinta. Seu corpo já carrega memórias de experiências passadas, traumas, alegrias esquecidas. Mas sua mente raramente escuta essa sabedoria silenciosa. E se você permitisse que cada batida do seu coração fosse um lembrete de que está vivo, que cada queda carrega em si a oportunidade de se elevar. Sinta o fluxo da vida como uma energia pulsante que não precisa ser compreendida, apenas experienciada. Imagine-se atravessando o próprio abismo, sentindo o frio da incerteza e ainda assim mantendo o centro, a frequência do ser, intacta. A verdadeira ruptura com a mediocridade surge quando percebemos que a moral herdada, as regras invisíveis da sociedade, não são a medida da nossa essência. O amor fati não é conformismo, é o ato consciente de transformar cada fracasso em catalisador de poder. Pense na dor que você teme. Agora observe-a sob a lente de Nietzsche, como força vital, não como inimiga. Cada decepção, cada perda, cada momento em que tudo parece dar errado, é na verdade um mestre silencioso que ensina a dançar com o caos e a ouvir a própria alma. Você já sentiu aquela estranha satisfação em sobreviver ao que parecia insuportável? Esse é o toque do super-homem surgindo dentro de você. Não é sobre derrotar o mundo, mas sobre transmutar o que o mundo lança contra você em energia própria. Visualize essa energia como uma luz que cresce no peito, expandindo-se pelos braços, pernas, pela mente. Cada desafio se torna uma oportunidade de sentir a pulsação da vida em suas veias, de reconhecer que você não é vítima, mas alquimista de sua própria experiência. Muitos acreditam que o sentido da vida é encontrado apenas na conquista externa, nos títulos, nas relações ou na validação social. Nietzsche e os mestres da consciência nos lembram que o verdadeiro propósito nasce do ponto de inflexão interno, da capacidade de assumir a própria existência em sua totalidade, com luz e sombra, alegria e sofrimento, criação e destruição. Você já se permitiu sentir a vida de forma tão intensa
que até a dor se torna bela, quase musical, em sua cadência? Agora, traga sua atenção para a respiração. Inspire profundamente e perceba que cada fôlego conecta o interno ao externo, que cada movimento, por mais insignificante que pareça, carrega a vibração de toda essa existência. Experimente essa sensação de integração entre corpo, mente e energia vital. Nietzsche chamaria isso de viver, de acordo com a própria vontade de poder. Não o poder sobre outros, mas o poder sobre si mesmo, sobre a própria percepção, sobre a própria essência. Você já notou como os momentos de maior adversidade são também os mais propícios para descobrir tesouros internos? Pense naquilo que você sempre evitou, naquilo que causava medo, vergonha ou desconforto. E se justamente esse aspecto fosse o portal para a sua maior expansão? O super-homem nasce na capacidade de amar a vida inteira, não apenas as partes agradáveis, mas também as sombras que cada um carrega. Cada dificuldade, cada tropeço, cada erro é a linguagem da existência pedindo para ser compreendida, sentida e integrada. Imagine-se caminhando por uma ponte estreita entre o medo e o desejo de crescimento. Cada passo é consciente, cada movimento é uma dança com o invisível. Nietzsche nos lembra que não existe moral universal que dite o que é correto sentir. Existe apenas a experiência direta, a consciência do momento, a capacidade de transmutar o sofrimento em insight. Cada desafio se torna então uma ferramenta para despertar camadas da mente que estavam adormecidas, revelando segredos que o cotidiano superficial jamais poderia mostrar. Você sente a densidade da vida pulsando em seu corpo? Cada emoção é como uma corrente elétrica que percorre seus nervos. Cada pensamento, um campo magnético que atrai experiências correspondentes. Quem aprende a reconhecer e trabalhar com essa energia relata mudanças significativas na percepção de si mesmo e do mundo. E mesmo quando tudo dá errado, quando as estruturas externas parecem desmoronar, existe uma dança oculta que pode ser percebida apenas por aqueles que ousam olhar além do visível, mergulhar nas profundezas do próprio ser. A consciência humana é um campo sutil e a percepção do amor fati é como sintonizar essa frequência. Nietzsche nos desafia a abraçar não apenas o que nos conforta, mas também o que nos assusta, o que nos destrói, o que nos transforma. Cada revés, cada perda, cada falha é um convite a olhar para dentro, a ativar o fluxo interior que conecta destino, vontade e autossuperação. Imagine-se alinhando-se a esse fluxo, permitindo que cada evento, por mais caótico que pareça, contribua para a construção de um ser mais pleno, mais consciente, mais vibrante. Sinta agora a integração de corpo, mente e espírito em um só movimento. O que antes parecia um obstáculo intransponível se revela como ponte para o próprio poder interior. A vida inteira pode ser vista como um campo de ativação, onde cada dificuldade não é inimiga, mas aliada da consciência. Nietzsche chamou isso de dançar com o abismo, encontrar prazer naquilo que muitos rejeitam, transformar a adversidade em força vital. Você já sentiu esse tipo de prazer silencioso, profundo, que só aqueles que abraçam o caos conseguem perceber? Imagine que cada emoção intensa que surge, seja ela medo, raiva, tristeza ou frustração, é na verdade uma linguagem da própria existência. Escutar essas vibrações é como decifrar um código secreto do universo que habita dentro de você. Quem aprende a ler essa linguagem desperta camadas de percepção esquecidas, acessa memórias profundas, como se cada desafio tivesse sido colocado no caminho como teste, catalisador ou presente disfarçado. Nietzsche chama isso de eterno retorno. Abraçar cada instante como se fosse a totalidade de sua existência, com paixão e coragem. Ao perceber que tudo pode ser transmutado, você entra em contato com a arquitetura invisível da própria psique, onde sombras e luz coexistem.
Cada experiência adversa é uma oportunidade de expansão. Cada fracasso uma lição silenciosa que, quando assimilada, transforma o fluxo interno, cria frequência de superação e ressoa na memória cósmica do ser. Você sente o ritmo dessa dança? Ele pulsa no peito, na mente, nos músculos, na própria respiração, lembrando que o amor fati não é uma ideia, mas uma vivência. Quando você aceita a vida em sua totalidade, sem selecionar o que merece amor ou desprezo, começa a perceber padrões que estavam ocultos. O niilismo de Nietzsche não é vazio, mas convite à construção consciente de significado. A dor não é obstáculo, é linguagem, ferramenta, catalisador. Cada fracasso contém dentro de si uma semente de poder, cada desafio, uma oportunidade de salto quântico interior. Quem aprende a ouvir essas mensagens relatam experiências de transformação profunda, como se acessassem níveis de percepção que a maioria jamais alcança. Você sente que algo está despertando dentro de si? Talvez seja a consciência da própria força, a percepção de que a vida inteira, inclusive suas falhas, sempre esteve alinhada com o seu crescimento. Imagine que cada desafio que você enfrenta agora é um mestre silencioso, moldando seu caráter, refinando seu poder interior, ativando frequências que permitem dançar com o invisível. Nietzsche nos convida a olhar para cada aspecto da existência com reverência, curiosidade e coragem, transformando cada queda em ato de criação consciente. Agora perceba como cada pequena decisão que você toma, cada pensamento que alimenta, cada sensação que permite, contribui para o fluxo de sua própria vida. Não se trata de controlar o mundo externo, mas de navegar pelas próprias energias internas, transformando padrões herdados, condicionamentos sutis e dinâmicas mentais invisíveis em instrumentos de crescimento. Cada instante vivido com presença é um passo em direção ao super-homem, ao além do homem, à transmutação alquímica do ser. E mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando o caos exterior se apresenta de forma avassaladora, existe uma dança invisível que pode ser percebida. Cada fracasso, cada dor, cada perda é uma ferramenta da consciência, uma oportunidade de alinhar frequência, integrar sombras, fortalecer o poder interior. Quem pratica relata vivências de transformação profunda, como se cada evento, por mais doloroso, carregasse dentro de si a chave para desbloquear novas camadas da mente, revelar segredos esquecidos e ativar o fluxo interior. Prepare-se, porque o que vem agora vai além de tudo que você já sentiu. E ainda assim, isso é apenas a superfície do que a vida pode oferecer quando abraçamos cada instante, cada desafio, cada emoção como parte da dança cósmica que nos molda. Nietzsche, com sua filosofia radical, nos lembra que amar a vida, mesmo quando tudo dá errado, não é teoria, é prática, é experiência, é alquimia da consciência. E mesmo depois de atravessar todos esses insights, de sentir a pulsação do amor fati, de perceber o poder da adversidade como aliada, existe algo ainda mais profundo, um segredo que permanece oculto, esperando ser ativado em sua própria experiência. O que está escondido vai além do que a mente pode compreender, além do que os olhos podem ver. É a frequência do ser, o salto quântico interior, a chave que conecta destino, vontade e autossuperação em um só fluxo. A vida parece muitas vezes um tecido frágil, feito de fios invisíveis que se entrelaçam de forma caótica. E ainda assim, existe uma lógica oculta que poucos percebem. Imagine que cada erro, cada tropeço, não é um acidente, mas uma forma da existência se comunicar com você. O que a maioria chama de azar é, na verdade, uma ponte silenciosa para a autotranscendência. Nietzsche nos lembra que não há sentido imposto de fora. Ele nasce da coragem de encarar o abismo e dançar com ele, sentindo o vento gélido da incerteza como um convite à expansão da consciência. Você já notou que os momentos de ruptura são, paradoxalmente, aqueles que mais despertam a sensação de vitalidade?
Quando tudo parece dar errado, existe uma oportunidade única de observar a própria psique em ação. Cada emoção perturbadora é um reflexo de camadas internas que foram negligenciadas. Jung diria que cada sombra rejeitada cria densidade energética que limita o movimento da alma. Ao permitir-se sentir sem julgar, ao acolher o desconforto sem resistência, você começa a perceber que cada fracasso é, na essência, uma forma de transmutação alquímica. A energia que antes parecia dissonante agora se converte em fluxo, em força, em clareza sobre o próprio caminho. Você sente como o corpo reage a essa percepção, como se estivesse respirando não apenas ar, mas significado? O amor fati não é um conceito estático, é um campo de experiência ativa. É como entrar em uma corrente subterrânea, onde a água fria representa a dor e a resistência, mas também a força que move as rochas do destino. Cada desafio externo reverbera internamente, trazendo à tona memórias, padrões e possibilidades adormecidas. Nietzsche nos convida a sentir prazer nessa corrente, não pelo sofrimento em si, mas pela oportunidade de moldar o próprio caráter diante dele. O que você chama de erro pode ser, na realidade, o laboratório mais seguro da sua evolução interna, onde cada falha é reagente, cada emoção intensa é catalisador. Perceba a sutileza do instante em que o coração acelera diante da adversidade. Essa frequência não é apenas biológica, ela é sinal de que você está em contato com o fluxo mais genuíno da vida. Cada respiração carregada de tensão pode se tornar ponte para um estado expandido de consciência. Ao observar essa energia sem resistência, ao sentir o corpo inteiro vibrando diante do caos, você começa a internalizar a ideia de que nada que acontece fora de você é neutro. Tudo carrega potencial de despertar, de ativar a chave que conecta experiências ao poder interno. Nietzsche nos desafia a acolher essa frequência com paixão, transformando cada momento crítico em ritual de autossuperação. Quando pensamos na vida que dá errado, tendemos a buscar culpados, causas externas, justificativas. Mas a filosofia profunda nos ensina que essa narrativa é superficial. O verdadeiro olhar acontece quando percebemos que o erro é oportunidade, que o caos é campo fértil. A consciência do amor fati nos permite transformar cada cenário aparentemente desfavorável em experiência que nutre a alma. Cada perda torna-se laboratório de resiliência, cada decepção, ferramenta de autotransformação. Jung diria que este é o ponto de encontro com o Self, onde a sombra encontra a luz e onde a integração acontece silenciosamente, sem alarde, mas com profundidade visceral. Existe uma dança invisível entre destino e escolha, entre contingência e intenção, que poucos ousam perceber. O fluxo da vida, mesmo quando tudo parece se perder, carrega padrões sutis que podem ser decifrados pela atenção e pela sensibilidade. Ao prestar atenção à própria energia, à frequência do corpo e da mente, você se torna alquimista do próprio caminho. Nietzsche nos instiga a encarar o destino com coragem radical, não como algo a ser suportado, mas como força que desperta a criatividade e o poder interior. Cada revés externo é convite silencioso para perceber que o controle real reside na consciência, na capacidade de transmutar dor em insight, sombra em luminosidade. Imagine que cada dificuldade seja como uma pedra no leito de um rio. O curso da água, que é sua atenção consciente, molda a pedra, contorna, flui, cria novas direções. É a alquimia da consciência em ação. Cada obstáculo externo se torna matéria-prima para construir novas camadas internas de percepção. Você já sentiu que a vida parece conspirar contra você, mas ao mesmo tempo oferece lições silenciosas, sinais sutis, pistas invisíveis? O amor fati é justamente isso. Aprender a ler essas mensagens, sentir a pulsação do abismo e ainda assim caminhar com confiança, sabendo que cada passo difícil
é também uma ativação do ser. Quando a mente se apega ao que poderia ter sido, surge sofrimento. Mas ao integrar essa mente com o fluxo interior, o passado deixa de ser prisão e se torna memória cósmica. Cada erro, cada falha, cada escolha mal sucedida carrega em si informações preciosas que podem guiar decisões futuras. Nietzsche nos ensina que o super-homem não se perde no arrependimento. Ele transforma o que foi em combustível para se erguer mais forte. Jung complementa ao dizer que aceitar a sombra é aceitar a totalidade do ser. E ao fazer isso, você sente a vibração da vida de forma mais intensa, mais completa, como se estivesse dançando com cada aspecto de si mesmo simultaneamente. A percepção de que tudo está interligado, que cada evento externo reflete a paisagem interna, é transformadora. Quando se ama a vida mesmo em sua imperfeição, o mundo deixa de ser ameaça e se torna espelho. Cada desafio que parece injusto se revela oportunidade de refletir sobre padrões invisíveis, condicionamentos herdados e respostas emocionais automáticas. A consciência desperta, observa, sente, integra e transmute. Nietzsche diria que isso é a expressão máxima da vontade de poder. Não controlar o outro, mas dominar a própria percepção e transformar cada instante em criação consciente. O amor pela vida, mesmo quando tudo dá errado, não é uma emoção passiva, mas estado de presença. É sentir cada batida do coração, cada fio de tensão, cada corrente de energia no corpo e permitir que isso flua. É reconhecer que o desconforto contém dentro de si potência, que a dor carrega segredos que o prazer superficial jamais revelaria. Nietzsche, Jung e os alquimistas da consciência nos lembram que o poder não está em evitar a vida, mas em habitar cada camada dela, com totalidade, com atenção, com coragem. Você sente a diferença entre suportar o sofrimento e abraçá-lo como aliado invisível? Imagine agora que cada dificuldade que surge é como fogo no metal bruto. O calor parece destruição, mas na realidade é transformação. Cada erro, cada perda, cada queda é oportunidade de forjar o caráter, de ativar a frequência interna, de fortalecer o fluxo da vida que pulsa silenciosamente em você. Nietzsche chamou isso de alegria trágica, sentir prazer na própria experiência, mesmo quando amarga, porque ela carrega potencial de superação e autotranscendência. Jung complementaria dizendo que essa integração é alquímica, que cada sombra aceita é uma centelha de consciência despertada. O amor fati é também olhar para a própria história como narrativa sagrada, não como sequência aleatória de eventos. Cada episódio de dor, cada situação que parecia injusta, cada erro humano pode ser percebido como capítulo necessário da alquimia interna. Nietzsche nos desafia a ver beleza onde muitos veem caos, a descobrir sentido onde muitos veem perda. É uma dança entre aceitação radical e transmutação consciente, onde cada passo, mesmo doloroso, é oportunidade de ativar o fluxo interior, acessar camadas profundas da psique e expandir a percepção do ser. Quando você percebe que a vida inteira está se comunicando com você através de sinais sutis, cada desafio passa a ser linguagem, cada erro passa a ser mestre. A frequência da existência se torna palpável, sentida no corpo, percebida na mente, intuída na alma. Nietzsche nos convida a dançar com o caos, a amar o destino não como obrigação, mas como expressão de vontade e coragem. Cada momento de dificuldade se transforma em microtranscendência, em ativação de poder interno, em abertura para níveis de consciência que antes pareciam inalcançáveis. Imagine que cada sensação negativa seja uma corda vibrante, pronta para ser tocada como instrumento musical. Ao perceber sua vibração e responder conscientemente, você transforma o que antes parecia dissonante em harmonia. Nietzsche nos lembra que a dor e a adversidade são professores silenciosos,
que a vida não falha em ensinar, mas muitas vezes falhamos em ouvir. Jung acrescentaria que a integração da sombra é a única maneira de experimentar completude. E ao tocar essa corda interna, você sente que até o sofrimento pode se tornar arte, ritmo, música da própria existência. Quando tudo dá errado, surge a oportunidade de experimentar coragem pura, não a coragem de controlar o mundo, mas a coragem de habitar totalmente cada instante. A consciência desperta, percebe que cada fracasso contém em si uma mensagem, cada desafio um portal, cada perda um convite à transformação. Nietzsche chamaria isso de dança com o abismo, Jung de integração da sombra, e a tradição esotérica de transmutação alquímica. Você já sentiu essa coragem silenciosa, que se manifesta como presença intensa, que desperta camadas do ser que antes estavam adormecidas? O amor fati revela que não existe linha separando sucesso de fracasso, alegria de dor, luz de sombra. Tudo é matéria-prima da consciência, energia a ser sentida e transmutada. Cada erro, cada situação inesperada, cada desvio de planos contém potencial de revelação, de despertar, de salto quântico interior. Nietzsche nos ensina que amar a vida não é simplesmente aceitar, mas reconhecer, abraçar, dançar com cada fragmento do existir. Cada instante, por mais caótico, carrega dentro de si uma frequência que pode alinhar corpo, mente e espírito em harmonia profunda. Quando você se conecta com essa frequência, percebe que o sofrimento nunca é perdido, que cada experiência carrega sementes de poder interno. A vida inteira se torna laboratório, cada dificuldade um catalisador, cada dor um mestre silencioso. Nietzsche nos lembra que o super-homem não nasce no conforto, mas na coragem de habitar o abismo e transformar o caos em força vital. Jung complementa dizendo que ao integrar a sombra, a consciência se expande e o fluxo interior se torna perceptível, revelando camadas de poder que antes eram invisíveis. Imagine agora que cada situação que parecia catastrófica seja apenas superfície. Por baixo existe um campo sutil, uma arquitetura invisível da vida, onde cada erro contém padrão, cada dificuldade, mensagem, cada perda, oportunidade de evolução. Quem se conecta com essa percepção relata experiências de transformação profunda, como se acessasse memórias cósmicas, frequências do ser, saltos quânticos internos. Nietzsche chamaria isso de alegria trágica. Jung, de integração do self, e as tradições esotéricas de alquimia da consciência. Você sente a pulsação dessa realidade invisível sob a própria pele? A adversidade, quando observada com atenção desperta, revela segredos que o prazer jamais mostraria. Cada erro é espelho, cada falha é portal, cada situação aparentemente injusta é convite para transcender padrões herdados. Nietzsche nos desafia a amar o destino radicalmente, a dançar com o que nos assusta, a encontrar beleza na dor e sentido na incerteza. Jung acrescentaria que a sombra contém dentro de si o poder de autotransformação. E você sente como a frequência do ser se ajusta quando percebe que cada momento crítico é, na verdade, catalisador de expansão interior. A vida inteira, mesmo quando tudo parece dar errado, é oportunidade de experimentar presença absoluta. Cada emoção intensa, cada sensação desconfortável, cada revés externo é ferramenta de autoconhecimento, ponte para a integração, canal de energia vital. Nietzsche nos lembra que abraçar cada instante com intensidade é o caminho do super-homem. Jung que integrar a sombra é caminho da totalidade. E a alquimia da consciência nos ensina que nada se perde. Tudo se transforma. Você sente o corpo vibrando com essa percepção, a mente clareando, a alma despertando? E ainda assim, mesmo diante de todo o aprendizado, existe uma camada mais profunda, um segredo que permanece invisível, aguardando para ser sentido, experienciado e compreendido em sua totalidade. Cada desafio, cada fracasso, cada dor,
não é apenas superfície. Há um fluxo interno, uma frequência do ser, um campo sutil que conecta cada experiência à própria essência. Nietzsche, Jung e os mestres do oculto nos convidam a atravessar este véu, a dançar com o invisível, a perceber que amar a vida quando tudo dá errado é, na verdade, acessar a própria potência, a própria alquimia, a própria eternidade. E já vou entregar o presente, a técnica rara e profunda que vai ativar seu potencial interior de acordo com este tema. Mas antes, observe o que aconteceu em você durante esta jornada. Cada dor que parecia silenciosa ganhou forma, nome e presença energética. Aqueles pensamentos insistentes, crenças e laços invisíveis que você carregava não eram apenas padrões psicológicos, eram campos de energia alinhados à sua vontade de poder interior. Agora, você percebe verdades que antes escapavam à mente, sentiu o fluxo da existência, compreendeu o abismo como oportunidade e sentiu a própria força pulsando em cada célula do corpo. O caminho da consciência existe, e ele começa dentro de você. Se você chegou até aqui com coragem suficiente para atravessar camadas de percepção que muitos ignoram, comente agora: eu danço com o abismo. Esta é a chave do comprometimento filosófico. Declarar sua intenção de integrar dor, sombra e luz, de assumir a própria vontade de poder e de expandir sua consciência além dos limites do ordinário. Esse comentário não é apenas palavras, é campo energético, assinatura de quem se dispõe a continuar despertando. Se desejar continuar acessando estas verdades que poucos ousam explorar, conecte-se com este campo inscrevendo-se no canal. Aqui no Nitak, o pensamento desperto encontra espaço para se expandir, para se infiltrar nas camadas invisíveis da psique, para dançar com a vida em sua forma mais pura e intensa. Inscreva-se não por hábito, mas para manter viva a frequência da descoberta, para sentir a vibração da consciência em cada vídeo, em cada insight. Gratidão por estar aqui, por atravessar este abismo e enxergar além do que muitos ignoram. A sua presença não é casual. É sinal de que você está disposto a assumir o próprio destino, a sentir o poder da vida em cada instante, a transformar cada erro em catalisador de autotranscendência. Agora, para aqueles que chegaram até este ponto, aqui está sua técnica iniciática nietzschiana, um ritual prático de ativação do amor Fati, desenhado para alinhar corpo, mente e vontade de poder. 1. Preparação mental. Sente-se em silêncio, feche os olhos, respire profundamente e concentre-se na sensação de desordem ou vazio que deseja transformar em força vital. Sinta a energia da própria existência pulsando em cada respiração. 2. Visualização da vontade de poder. Imagine uma luz intensa surgindo do centro do peito, subindo lentamente até a mente. Transforme o medo, a dúvida e a resistência em energia pura, consciente, vibrante. Sinta cada impulso como força criadora, energia da vida convertida em potência interior. 3. Ancoragem. Corporal, movimente mãos e braços como se estivesse moldando sua própria realidade. Cada gesto transmite intenção, cada músculo vibra com a frequência do super-homem. Cada célula sente a energia do amor Fati, permeando todo o corpo. 4. Afirmação. Nietzschiana. Em voz baixa ou mentalmente repita com intenção: eu sou a força que cria meu próprio sentido. Sinta cada palavra reverberando, expandindo-se pelo campo interno, ativando camadas profundas da consciência e do corpo energético. 5. Integração final. Visualize essa energia se expandindo para todo o seu campo vital, conectando passado, presente e potencial futuro. Sinta a arquitetura interna da consciência reorganizar-se, harmonizando sombra e luz, dor e alegria, erro e poder. Reconheça a força que existe em você, a coragem que teve de atravessar este vídeo e a expansão que acaba de ativar. Você fez algo que muitos apenas imaginam. Encarou o abismo
sentiu sua própria força emergir e abriu a porta para uma consciência mais ampla. Continue a explorar, a sentir, a dançar com o invisível, porque cada instante vivido com atenção e coragem fortalece a frequência da vida dentro de você.